Então vamos continuar falando das eleições 2022. Eleições 2022. Oferecimento Piarte, Cercos Nordeste. Dando sequência à nossa série de entrevistas com os candidatos à Assembleia Legislativa e também à Câmara Federal. A gente conversou agora há pouco com o deputado Evaldo Gomes, que é do Solidariedade, da base do governo. A gente recebe agora o deputado estadual Wilson Brandão, do Progressistas, da oposição, que vai disputar também a reeleição, buscando renovar o mandato na Assembleia Legislativa. Deputado, um prazer recebê-lo aqui. Prazer, Douglas. Boa tarde a todos. É sempre uma satisfação poder falar aqui aos telespectadores da TV O Dia, dizer da importância desse momento político para o Brasil, para o Piauí, de renovação dos mandatos de presidente da República, senador, governador, deputado federal e deputado estadual. Então, é um momento em que o eleitor deve estar muito atento aos planos de governo, às propostas dos candidatos, e que a gente possa, enfim, fazer uma grande bancada, fazer o que for melhor para o nosso país. Então, eu estou aqui à sua disposição. Deputado, o senhor que é um parlamentar muito experiente, o senhor conhece, inclusive, muito a história política, não só, a história mesmo política, não só do Piauí, mas do Brasil também. Como é que o senhor tem avaliado essa eleição, comparada com pleitos anteriores, aí não só no que diz respeito às novas ferramentas, como as redes sociais, mas ainda a gente observa, prevalece uma certa, digamos, rejeição de boa parte da população à classe política, uma eleição em que a estrutura, digamos, mais midiática foi tirada de circulação, showmícios, bandas, forçando o candidato a ter esse contato mais direto com a população. Então, houve uma mudança realmente do quadro da campanha eleitoral. Como é que o senhor tem avaliado essa situação? Primeiro, dizer, Douglas, que o Brasil continua dividido. Foi assim na eleição de 2018 com Bolsonaro e Haddad, e está sendo assim também com a Bolsonaro e Lula. São duas militâncias aguerridas, duas militâncias que vão para a rua, que às vezes até chegar ao ponto de se degladiarem em praça pública. Isso não é bom para o país. Um país como o Brasil, depois de uma pandemia que assolou todo mundo, a gente precisa da união das forças políticas pelo país, a união do próprio povo. Então, o que eu espero, com o sentimento de nacionalismo, que passadas as eleições, que aquele que vença possa buscar a unidade do povo brasileiro e não dividir mais ainda o país. Tanto que seja um, que seja outro, mas o que ganhe consiga fazer isso. E sobre a questão das redes sociais, das mídias sociais, da forma como está sendo feita a campanha eleitoral, devo dizer para você que eu enfrentei a primeira eleição em 1990. Para você ter ideia, Douglas, em 1990 não existia ainda no Piauí uma tecnologia gráfica para cartazes coloridos. Em 90? 90, eram cartazes preto e branco. Vou escolher uma cor para colocar no seu cartaz. Eu escolhi o verde, preto e branco e uma tarja verde. Em 94 já tinha uma tecnologia mais avançada, eu podia escolher duas cores. Eu escolhi o verde e escolhi o vermelho, mas era preto e branco. Em 98 começou a ter já em cores, cartazes coloridos. Você vê como era no passado a comunicação com o eleitor. Não tinha celular naquele tempo, sei lá, chegou em 94, se não me engano, em muitos poucos municípios, não tinham redes sociais. Para se apresentar para um candidato, como candidato para o eleitorado, você tinha que fazer um exercício físico muito grande, que você tinha que andar muito, que a comunicação era super direta. Hoje continua sendo, mas você tem as redes sociais, você se aproxima de outra forma. Então, eu costumo dizer que nós, políticos, temos que nos reinventar devemos nos reinventar ao longo desses anos, quem é mais longevo na política, porque realmente mudou muito.
E o eleitor, em razão disso, está mais exigente, está cobrando mais. Aliás, o senhor falando em reinvenção, o senhor até um certo tempo não era muito adepto às redes sociais. Depois que o senhor ingressou, o senhor está ativo nas redes sociais. Mas é isso que eu estou lhe dizendo, nós temos que nos reinventar e nós temos que acompanhar a evolução de tudo que acontece no meio que você vive. E até não só de divulgação, né, deputado, mas também de prestação de contas com a população. Perfeitamente. Também, né? E o meio que eu vivo exige isso. Então, isso faz parte hoje de uma campanha eleitoral que tenha sucesso, tem que ter, você tem que estar ativamente nas mídias sociais, nas redes sociais. E eu acho que isso foi muito bom, porque hoje um candidato desconhecido, em pouco tempo ele fica conhecido. Porque a notícia chega em tempo real. A sua imagem, o seu vídeo, a sua fotografia chega em qualquer lugar. Antigamente, se for bem trabalhado, bem trabalhado, eu estava com o carro superlotado de cartazes para levar para o sul do estado, para o norte do estado, que não tinha, ou ia de ônibus. Hoje não, você bota na rede social e já chega lá, entendeu? Então, é um momento que o Brasil está vivenciando e que nós precisamos aproveitar esse momento para que o eleitor possa saber escolher, como eu disse, os melhores candidatos, que a gente tenha um parlamento estadual que possa representar bem o Piauí. O Piauí é um estado rico, de muitas potencialidades. A gente falava aqui dos bastidores com o deputado, recordando aí eleições. Falando de placar apertado, o João lembrava aí qual o período, João? 86, Alberto Silva e Freitas Neto. Oferece, deputado, 15 mil votos, né? 15 mil votos. 15 mil votos. Então também, daqui a pouco não vamos falar da eleição estadual, o deputado dos Bandão vai fazer um balanço do quadro também. Mas, deputado, aproveitando a oportunidade, essa é uma oportunidade, a reeleição, qual balanço o senhor faz de mais esse mandato do senhor, especificamente, que termina agora no final do ano? Olha, Douglas, esses 4 anos, eu falava há pouco, no bloco anterior, sobre a questão das energias renováveis. Eu atuei muito, até por algum tempo eu fui secretário de mineração e energias renováveis, eu atuei muito nessa área, até mesmo como engenheiro, e vi o quanto o Piauí tem um potencial de crescimento nessa área. Hoje nós somos o 3º em geração de energia solar e o 4º no Brasil em geração de energia eólica. E com um potencial de crescimento fantástico, porque nós temos além de nós termos a matéria-prima, que é o sol e o vento, nós temos também o que se chama tecnicamente de pontos de conexão. São os linhões que cruzam o Piauí e as subestações. Ou seja, não adianta o investidor não quer apenas ter o sol ou o vento, ele quer ter a infraestrutura básica para fazer o seu investimento. E essa infraestrutura são os linhões de 230 kV, de 500 kV e as subestações, para que ele possa gerar energia eólica ou solar e já jogar pertinho ali da rede, das subestações da rede, da linha de transmissão, para mandar para frente. E o Piauí tem esses linhões. Tem vários linhões na região de Parnaíba, região de Teresina. O Piauí tem sua estrutura é longitudinal. Então, os linhões cruzam do Maranhão para o Ceará, cruzam pelo Piauí, na altura de Parnaíba, repito, de Teresina, de Picos, lá na região de Canto do Buriti, lá no sul do estado. Então, esses linhões são importantíssimos porque eles barateiam o investimento para aqueles que vêm investir aqui no nosso estado. E nós temos aqui dezenas de investidores internacionais, investidores aqui do Brasil também, e produzindo e gerando milhares de empregos. E sempre se faz, quando alguma empresa vem investir nessa área aqui no Piauí, sempre se faz um pacto para que os empregos sejam dos piauienses. Certo que o seu staff vem de fora. Mais qualificado? Mais qualificado, mas os empregos maiores, a massa é de piauienses. E nós temos aqui no Piauí, na região de São João do Piauí, que é a região de Queimada Nova, região de São Gonçalo do Gurgueia, região de Parnaíba do Litoral, região ali de Brasileira, região subindo ali a Serra do Araripe. Nós temos investimentos de bilhões de reais aqui no Piauí. Então eu foquei nesse mandato essa área e vou continuar focando agora nesses 4 anos, que gera muito emprego e gera muita renda para o piauiense.
De que forma, deputado, o senhor projeta a continuação desse trabalho? Porque, de fato, é um trabalho que exige contato, que exige uma aproximação com os investidores. O senhor desenvolveu esse know-how na secretaria, mas ainda há muito a ser feito? Há muito a ser feito. E o Brasil, que vivencia um momento em que existe junto à nossa sociedade, aquele sentimento que nós devemos usar energia limpa. Então, exatamente o sol e o vento são importantíssimos para que a gente possa estar trabalhando isso, né? E aqui para o Piauí, eu devo dizer que nós hoje já geramos muito mais energia do que nós produzimos. Dá um exemplo, Douglas, interessantíssimo. A maior obra de construção civil do século XX no Piauí foi a Barra de Boa Esperança, inaugurada em abril de 1970, né? Que gera em torno de 250 megawatts de potência. Somente a planta de geração de energia solar de Ribeira do Piauí gera quase 300 megawatts. Só Ribeira do Piauí? Só de Ribeira, mais do que Boa Esperança. Para você ter uma ideia da grandiosidade que é esse montante de investimentos aqui no nosso estado nessa área. Agora, nós falamos aqui de empregos elementares. Os empregos mais qualificados eles trazem de fora. Por que está acontecendo isso? Que nós estamos precisando urgentemente qualificar nosso pessoal. Nós precisamos qualificar os nossos jovens. E isso passa por uma segunda bandeira de luta que já venho tratando há muito tempo, mas que vou intensificar agora também nesse próximo mandato, caso seja eleito, que é exatamente a escola de tempo integral. Já existe algumas aqui no Teresina, no estado, mas nós temos urgentemente que intensificar. E lhe digo por quê. Por vários fatores. Primeiro, os nossos pais, regra geral, o pai trabalhava e a mãe era dona de casa, cuidava dos filhos, tinha tempo para fazer a tarefa dos filhos, junto aos filhos. E hoje, que o pai vai trabalhar e a mãe tem alguma atividade fora de casa também, os filhos ficam em casa desassistidos e também sem fazer suas tarefas de casa, ou seja, não abrem um livro em casa. O que nós queremos? A escola de tempo integral leva o jovem, a criança, desde cedo para o café da manhã, para o almoço, para o lanche, e só entrega para os pais no final da tarde. Pela manhã tem a escola tradicional, com as aulas expositivas, e à tarde tem a atividade das tarefas de casa que são feitas na própria escola. Prática de esporte. Prática de esporte, atividades lúdicas, enfim, tudo que pode ser feito para complementar o que seria feito em casa, se faz na própria escola. Aí sim o aluno se prepara. Porque o aluno hoje, o que acontece? E os pais que estão me ouvindo vão de concordar comigo. Haverão de concordar comigo. O aluno chega em casa, não abre mais um livro, não estuda nada, só no colégio, né? Por quê? Porque não tem a atenção da família. E estudando na escola, ele terá sim. E terá a qualificação para lá na frente disputar o mercado de trabalho. Esse tema importante que é a educação, deputado, não só escola de tempo integral, mas se fala muito também hoje num direcionamento para as faculdades. Mas eu acho que, considerando o potencial, porque eu sempre lembro, o professor César Fortes, o senhor conhece? Perfeito. Tudo bem? Ele tem um quadro de economia no jornal, e aí, em um desses quadros, ele disse o seguinte: achei muito interessante a colocação que ele fez. O senhor falou, longitudinal, o Piauí, quer dizer, se olhar Cajueiro da Praia, a Cristalândia do Piauí, né, você tem usar aquela expressão popular, vertical, né? Bem vertical. Formato bem vertical. Bem vertical. Aí ele disse, olha, se a gente dividir o Piauí verticalmente, horizontalmente, a gente vai ter o seguinte: uma região norte do estado mais populosa do que a região sul. Verdade. E nós vamos ter uma região sul, de um modo geral, com mais oportunidade de emprego do que a região norte, considerando todos os potenciais. O potencial de energia limpa, exploração de minérios, os cerrados. Então, digamos, no norte tem mais gente, no sul tem mais vaga de emprego. E aí a gente tem um outro problema, dizendo que a gente enfrentou outro problema, que é, por exemplo, suponhamos que nós consigamos
trazer essa mão de obra e começar a explorar esse potencial, no caso dos minérios. Como escoar esses minérios? Quer dizer, essa questão da estrada de ferro, da ligação às zonas portuárias. Quer dizer, a gente imaginando isso, representaria uma revolução no estado do Piauí. Mas isso exige muito também, deputado, do poder público, né? Perfeitamente. Você falava aí no formato do Piauí vertical, dentro do mapa do Brasil, e eu lembrava que o conselheiro e ex-deputado Gesualdo Cavalcante, quando discutia a criação do Gurgueia, do estado do Gurgueia, o grande entrave foi exatamente quando se dividia o Piauí do Gurgueia, o Piauí que ficaria, que seria o Piauí do Norte, né? Na altura de Picos, Oeiras e Floriano ali, né? Ficava um Piauí apenas com potencialidade do turismo no litoral. Exato. Porque todas as riquezas dos cerrados, dos minérios, né, estavam todos na região sul. Então isso foi a grande discussão, foi exatamente, nós vamos criar um novo estado rico e empobrecer o outro, que seria o Piauí no caso, né? O Gurgueia ficava rico, o Piauí pobre. Então isso aí foi um dos fatores que inviabilizaram a divisão do estado do Piauí. Então o minério, que nós temos essa riqueza, e isso está comprovado já, ferro principalmente, a região de Paulistano, de São Nonato, e tantos outros, ele não é escoado através de carreta. Ou seja, nós temos uma riqueza que está latente no nosso subsolo, que nós precisamos urgentemente trabalhar a nossa infraestrutura, a infraestrutura do Estado, para que a gente possa, então, as grandes empresas só investem com absoluta segurança, né? Como é que vai investir se não tem como escoar a produção? Então, na hora que tiver uma segurança, e aí o Estado tem que entrar como indutor do desenvolvimento, aí sim, esse Estado vai deslanchar com absoluta certeza. O senhor acredita que isso pode ser feito pela sua experiência, o tempo que o senhor passou na secretaria, os estudos que o senhor teve acesso, o senhor acredita que isso possa ser feito em quanto tempo? Quer dizer, essa estrutura não vai ser criada da noite para o dia, mas quanto mais tempo demora... Atraso de desenvolvimento, né? Estanca. É um trabalho, Douglas, de médio prazo, não é de curto nem de longo, mas de médio prazo. Porque nós já temos aí a Transnordestina, que voltou a ser construída, né? Está em fase de construção, de conclusão, mas nós precisamos de muitos ramais. Então eu acredito que nós precisamos aí de 10 anos, pelo menos, para que a gente possa ver essa riqueza mineral do Piauí sendo explorada e gerando rendas para o nosso estado. Deputado, a gente tem 30 segundos então para o senhor se dirigir ao piauiense, para divulgar seu número. Eu quero aqui, Douglas, agradecer a vocês, toda a TV O Dia, dizer que nós estamos com o mesmo entusiasmo que tivemos na nossa primeira eleição em 1990, são 8 mandatos vitoriosos, sempre disputando as primeiras colocações em razão do nosso compromisso com o Piauí, com os municípios onde somos votados, a presença permanente nossa nas nossas bases. Então isso nos dá assim, a alegria de sempre ser bem recebido, de onde chegar nós temos serviço prestado àqueles municípios, àquelas comunidades. E aqui eu quero pedir ao eleitor piauiense que nos dê mais esse voto de confiança, que acredite no nosso trabalho e que vote Wilson Brandão 11140. Deputado, obrigado pela presença e boa sorte nessa só mais 30 segundos rapidinho aqui, o senhor falou do número. E a eleição para governo do Estado, como é que o senhor tem avaliado? Olha, existe da reta final uma guerra de nervos. E essa guerra de nervos hoje é a guerra de pesquisas eleitorais. Eu devo dizer aos nossos telespectadores que eu acredito nas nossas pesquisas. Eu acredito na eleição de Silvio Mendes e acredito no maior fenômeno eleitoral dessa eleição, que será Joel Rodrigues. Leva o nosso abraço também à prefeita Elizabeth, lá de Pedro II. Muito obrigado. Que, aliás, a gente vai estar aqui nos bastidores, só para lembrar, a prefeita é esposa do deputado Wilson Brandão, mas eu até dizia, deputado, muita gente, quando fala em prefeitura, acha que a prefeito também tem noção do que se administrar uma prefeitura, e principalmente a prefeitura do Porto de Pedro II, né? Perfeitamente. Tanto é que, por exemplo, o senhor está até dizendo, até tem se encontrado pouco, ela concentrada lá em Pedro II, eu sou em plena campanha, perfeitamente, né? Isso aí, Douglas, é uma missão de vida, né? Acredito que
Nós tivemos o infortúnio do falecimento do Alvimar, um grande amigo que nós tínhamos, prefeito já reeleito, e a Betinha assumiu a prefeitura imbuída dos melhores propósitos de fazer de Pedro II, que já é uma vitrine para o Piauí, para o Brasil, uma cidade que possa orgulhar o seu povo e também o povo do Piauí. Muito obrigado, então. Muito obrigado. A gente volta a falar sobre sucessão estadual ainda no Jornal Dia News nas eleições 2022. Eleições 2022. Oferecimento Piarte, Cercos Nordeste,